Irmãos, o que eu tenho para falar hoje, agora daqui para frente, eu quero que os irmãos entendam. Lembra que eu disse, irmão, 2033, 5 anos antes ou 5 anos depois. Infelizmente, irmãos, se vocês pegar 2033 menos 5, dá 2028. 2025, 3 anos e meio, 2028. Daqui para frente, meus irmãos, pode acontecer a qualquer momento. Nós entramos na margem de erro agora. Agora está na mão de Azazel. O que eu digo para vocês, irmãos, está na mão dele. Então, se você colocar 2033, como eu disse a margem de erro, pode ser 5 anos antes. Se for 5 anos antes, 2033 menos 5, 2028. 2025 para 2028, 3 anos, 3 anos e meio. E o que aconteceu há umas semanas atrás, irmãos? Tentaram explodir as bombas nucleares. Tentaram. Mas como o pai e o Messias, sabe como as duas testemunhas pediram isso para o pai? Por muito pouco. Hoje, irmãos, só ia ter cadáveres na terra. Azazel vem planejando isso desde o final da Segunda Guerra Mundial. E eu vou dizer para vocês o que Azazel pensou para não deixar que a população, o gado deles, o povo que segue eles, saiba que esse é um pedido das duas testemunhas. De transformar as ogivas nucleares, as bombas nucleares, o urânio que está dentro, em sangue, na hora que ela cair, em vez de explodir, só vai ser um monte de lata velha. Não vai servir para nada, não funciona. E depois o sol também vai ajudar, toda a tecnologia não vai conseguir, nada vai voar, essas coisas não vão ter. Mas qual foi a ideia de Azazel para não falar assim, olha, as bombas nucleares não vão funcionar? Qual foi a ideia deles? Se vocês pegar em 1940, 50 e 60, é o que vai acontecer agora. Os irmãos viram que está aparecendo um monte de luzinha por aí, né? Eu venho avisando os irmãos, eu venho avisando que ele ia fazer isso. Está aparecendo um monte de luzinha, está aparecendo luzinha lá nos Estados Unidos, aqui na América do Sul, na América do Norte, está aparecendo as luzinhas. Em 1950, 1960, Azazel pensou em explodir a Terra. Eles pensaram. Mas eles eram muito gananciosos, eles queriam ter mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Porque eles queriam ver muito sangue, queriam ver muita a Terra sendo banhada em sangue. Por isso que eles não fizeram isso, também o pai não tinha completado ainda as escrituras. Mas agora praticamente já está quase completo. Então, Azazel teve uma ideia de repetir o que ele fez nos anos 50 e 60. Por que naquela época da Guerra Fria que eles falam, entre Azazel, Moisés e Elias, esses bandos de maluco, por que aquela época não explodiu as bombas nucleares? Não era a época, o pai não ia deixar, nem o Messias, o testemunho não tinha chegado na Terra ainda. E qual que foi o planinho de Azazel? É para vocês verem que é absurdo. É absurdo, irmãos, o que Azazel planejou. Nos anos 50 e 60, para eles enganar a população, eles vão repetir agora. Por isso que está aparecendo as luzinhas aí. Qual que foi a ideia genial de Azazel, Enoque ou Jesus? Daqui a pouco é o aniversarinho dele, de Jesus, né? Falta pouquinho. Tem menos de 10 anos aí, nós não sabemos o total. Mas em pouco tempo, você vai comemorar o seu aniversarinho, Azazel, lá no sol, viu? E você sabe quem está aqui para te pegar, né? Você lembra, né? Então, voltando ao assunto, os irmãos têm que entender uma coisa. O Messias avisou. Eles vão fazer prodígio da mentira e, se possível, vão enganar até os escolhidos. Vocês que estão com a chave da casa de vocês na mão, é agora que vocês vão passar por um teste feroz. Essas luzinhas que estão aparecendo por aí é a tecnologia que ele está criando já desde os anos 50, 60. Já faz muito tempo que ele criou essa tecnologia. Mas ele deixou para usar nos últimos tempos. Qual que foi a ideia de Moisés? De Enoque, Azazel? Vamos falar para a população da Terra. Ele falou isso nos anos 50 e 60. Só que todo mundo esqueceu. Ele é muito malandro, ele não é bobo. E ele usa agora. Qual foi o planinho de Azazel para que ninguém saiba que foi as duas testemunhas pedindo para o pai e para o Messias para anular o urânio
para que não funcionasse as bombas nucleares. Qual que foi o plano de Azazel? Se vocês voltarem nos anos 50 e 60, você vai ver que ele usou esse plano lá e, como eu digo, irmãos, a história só se repete. Qual que foi a ideia de Azazel? Fiquem pasmos. Ele vai dizer para a população muito em breve que para que não fosse toda a população extinta da Terra, os extraterrestres, os ET da vida, que eles, cada ano eles dão um nome de um diferente, cada década, que os extraterrestres vieram na Terra e desarmaram as bombas nucleares. Por isso não vai ter guerra nuclear na Terra. Vê se pode uma coisa dessa. Ele, sabendo que as duas testemunhas pediu para o pai Messias para que as duas bombas nucleares não funcionassem, ele já usou essa estratégia nos anos 50 e 60. Vai usar agora de novo. Ele vai dizer para a população, quando ele aparecer no corpo do oitavo rei, ou ele usando o corpo de Enoque, a tecnologia, fazer Enoque, Jesus aparecer nas nuvens, dizendo, olha, nós viemos do céu e anulamos a bomba nuclear para ninguém morrer. Eles vão usar isso. Eles vão falar que foram os extraterrestres que vieram na Terra desarmar as bombas nucleares. Essa é uma das coisas que ele está planejando fazer. Então, quando vocês verem essas luzinhas, irmãos, viu as luzinhas? Se você... E outra coisa, tem uma tecnologia que eles estão escondendo, que eles criaram uma máquina que pode desenvolver, através de materiais, borracha, plástico, eles desenvolvem um corpo, tipo uma capa. É igual uma máscara. Eles vão usar essas máscaras como se fossem extraterrestres, vão fingir. É igual o Baphomet. Ele não colocou a cabeça de bode, ele vai fazer a mesma coisa, só que agora com uma tecnologia mais avançada. Então vocês fiquem preparados para isso, que ele vai aparecer. Vai aparecer um monte de bichinho aí, ET da vida aí, ó, minha casa, com o dedinho aceso assim, ó, minha casa, telefone. Vocês ficam espertos com isso que vai acontecer. Eles vão usar isso para enganar a população da Terra. E o povo, eles já estão preparando. Se vocês notarem, tá aparecendo um monte de comercialzinho aí, diferente. Eles estão colocando aos pouquinhos, a regra de 3, eles estão começando a inserir. Fazendo o povo acreditar que tem extraterrestre, que eles vão vir aqui, vai ter invasão de extraterrestres na Terra. Mas aí não, os extraterrestres vão vir desarmar as bombas nucleares. E são eles mesmos usando essa tecnologia. Eles têm uma máquina que faz uma máscara, não só a máscara, como o corpo inteiro. Eles vão desenvolver um sistema ali de extraterrestre, os anjos mesmo vão colocar isso, eles vão estar em corpo de homens, eles vão usar isso, como eles são anjos, eles vão ter um pouquinho de poder ainda, eles vão fazer essa monte de coisa aí, vão usar o harp, o Blue Beam, vão usar tudo, fazer aparecer no céu, vão falar que foram os extraterrestres que desarmaram as bombas nucleares. Isso é uma coisa que eu já peço para os irmãos se prepararem, que vai acontecer muito em breve. Não acreditem nessas porcarias de extraterrestre, são eles disfarçados, eles são mestres nessas coisas. Não se esqueça, eles têm mais de 7.000 anos. Eles sabem o que estão fazendo. Eles sabem que o tempo do Messias está chegando. Nós estamos chegando, ó, a partir de 1º de janeiro, chegamos na margem de erro. Como eu disse, a regra 2 vai passar para a regra 3. Entre a regra 2 e 3 vai acontecer essas coisas que eu estou falando para vocês. Já ficam bem atentos com isso. Luzinhas, extraterrestres, são eles. Você acha que não existe carro que voa? Acho que existe. Muito fácil fazer uma nave ali, enganar o povo, falar que está voando, é o extraterrestre que vem aqui, desarmou as bombas nucleares, paz e amor na Terra. E você sabe que depois o pau come, o povo vai se matar. Eles estão esperando a hora certa para começar a fazer isso. Azazel, enquanto ele não tem certeza que vai tirar a chave de muito de vocês, ele vai esperar chegar aos 1.335 dias. Quando começar a contagem, ele assume. E o cometa cai na Terra. Um dia antes, um mês depois, a gente não sabe. Mas o Pai, o Messias, está vendo. Na hora que ele assumiu, o cometa já está para cair, ou vai cair antes ou um pouquinho depois. Mas vocês vão ser, quem está com a chave na mão, quem faz parte da família, conheceu a verdade, acertou, antes do cometa cair, já vai ter o aviso um pouco antes.